Bíblia defende totalmente o dogma papal, cara. Os caras distorcem isso. Tanto os primeiros cristãos, ó, a patrística também defende essa tese. Eusébio de Cesareia fala que Pedro governou ali em Roma. Que interessante, né? A gente não vai encontrar isso na Bíblia, a gente não vai encontrar isso na própria patrística, você não vai encontrar os pais da igreja, os primeiros pais da igreja. Por que eu falo os primeiros? Porque são os mais próximos de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos, Policarpo, não é? Clemente, de Alexandria, Eusébio. Você não vai encontrar estes pais da igreja, esses homens do início, falando, olha, Pedro, nosso Papa. A propósito, a palavra Papa é... Claro, esse dogma não tinha ainda. Teve um concílio, tal, etc., no século III, se eu não me engano, para eleger papado. Pedro já tinha martirizado, meu querido. Isso aconteceu porque a igreja se tornou pública ali por causa do Espírito Santo. O fundador da igreja é Cristo. Não há outro fundamento. Se não há outro fundamento, por que vocês fundaram a igreja protestante? Só quem pode fundar a igreja é Cristo. Interessante, né? Você pode ver, eles mesmo se enrolam nas suas próprias pregações. Se não há outro fundamento, por que vocês fundaram a igreja protestante? Como essa Adventista Sétimo Dia surgiu no século XIX. Que interessante, né? Claro, a patrística vai mostrar o quê? Os fatos, como os primeiros cristãos pregou, como os primeiros cristãos anunciou, como os primeiros cristãos se organizou, foi edificando esse corpo místico, a igreja. Passando por pastoreio, passando por sucessores dos apóstolos, etc. Até chegar nessa origem que a gente vê hoje. Papa Francisco. Pedro, nosso Papa. A propósito, a palavra Papa, ela vai surgir apenas no século III. Essa nomenclatura, esse título Papa, para referir-se ao líder supremo da igreja, ele vai acontecer, ele vai surgir no século III. Então Pedro nunca foi Papa, no sentido estrito. Então, surgiu no século III. Por quem? Pela igreja. Interessante, os caras leem a patrística, os caras conhecem a patrística dos primeiros que são próximos aos apóstolos, mas não se converte. Da palavra. E nem no sentido, eu diria, prático da palavra. Por quê? Porque ele não foi o líder supremo da igreja. Havia outras pessoas que tinham proeminência tanto quanto ele. E a gente vai ver pelo Concílio de Jerusalém que Tiago, ele até tinha uma proeminência maior. Os próprios historiadores da época, os pais da igreja da época, nunca usaram esta expressão, Papa, para ele, como eu falei, vai surgir lá, não sei. Qual historiadores? Os caras tá tentando ali. Cara, ó, Cristo veio para os seus, a sede ali em Jerusalém, certo? Olha só que interessante, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. O livro de Atos dos Apóstolos ele termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma, onde ele é martirizado. Cristo veio para os seus relegou, foi dado a outro povo. Mateus 21, 43 e Romanos 11. Que interessante. Isso deve ser mesmo, Romanos 11, 17. Foi dado a outro povo. Que povo foi esse? Os romanos. Que a sede não ia ser mais ali em Jerusalém. A sede vai ser onde está profetizado, sobre ti Pedro, onde Pedro vai se locar. Onde Pedro vai ser martirizado. Pedro e Paulo. Mas nunca olharam para ele como supremo. Ao contrário, quando vão falar de Pedro, diz que nem ele, nem Tiago, nem João, os irmãos ali, se colocaram como superiores, mas escolheram Tiago justo para esta função de ser basicamente o líder, não é, da igreja, tendo a palavra final no concílio de Jerusalém. E a palavra final foi de Pedro. O Tiago está falando da pregação e do ensinamento de Pedro. Que interessante. Os caras ele quer que a sede seja ali em Jerusalém. A base não é ali. Que Cristo veio para o céu foi dado a outro povo. Tanto que o templo foi destruído. Tanto o Império Romano destruiu ali Jerusalém. Interessante, né? Se você for ler a patrística ali, aquele povo ali de Jerusalém passou fome e Tiago foi martirizado e outros sucedeu no seu lugar. Pedro foi martirizado, outros sucedeu no seu lugar. Pedro, Paulo, etc. Tem sucessores próximos que seguiram a origem, o ensinamento desses apóstolos. Jerusalém. Até aí está claro? Muito bem.
Eu não sei qual Bíblia ele leu, onde que Tiago é a autoridade máxima, a voz de Tiago não prevaleceu. Olha que mentira desse pastor. Esses de 27 dias, eles, cara, eles entendem com sua própria visão, ó. Simples, ó. Atos Apóstolos 15, 7, ó. Ao fim da grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Ó o 14, ó. Ó o Tiago falando, ó. 13, ó. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Claro, depois que Pedro organizou ali a contenda, irmão, vou ouvirmos, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Que interessante, cara. Onde a voz de Tiago prevaleceu, onde a autoridade de Tiago prevaleceu aqui, cara. Só para você ver, cara, o engano dessa igreja, dessas doutrinas de homens. A Bíblia toda mostra, cara. Tanto no Velho Testamento tinha um porta-voz, no Novo tem que ter um porta-voz também. Não pode ter vários porta-vozes, vários intermediários, é só um só. Quando nós falamos sobre a expressão católica ou católico, outra distorção. Este termo católico significa universal. Então, é uma expressão que você não vai encontrar na Bíblia. Quando algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus fundou a igreja católica. Católico no grego é universal. Interessante. Por que universal? Porque abrangou em todo lugar, em todo tempo. A pregação dos caras não fluíram só em um lugar. Por isso que é católico. Abranjou. Os caras falam, a igreja verdadeira é a igreja cristã. Os caras é interessante, né? Igreja católica. Cristo fundou a igreja cristã. Os cristãos foram chamados assim, cristãos, ou seja, seguidores da igreja. E o termo católico é universal. Interessante, né? Ainda nos primórdios, lá na região de Antioquia, conforme está relatado no livro de Atos. Vamos conferir Atos capítulo 11 e o verso 26? Atos capítulo 11 e o verso 26. Diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, não de católicos. Então, como que a igreja... Olha como o cara mistura a mente. Claro, a igreja ali está se tornando pública, meu querido. Com o passar do tempo, os membros, os sucessores dos apóstolos, vai reconhecer que é a igreja católica. Ainda não romana, porque não foi oficializada ainda pelo imperador Tito em 380. Não foi dada liberdade de culto ainda pelo Constantino em 313. Não, está na raiz. O cara mistura com a igreja primitiva, na sua plenitude, surgindo, crescendo. Com hoje já está tudo estagnado. Tudo oficializado. Era conhecida. Primeiro eles foram chamados de seita, a seita do caminho. Tá? Era assim que eles eram conhecidos pelos próprios judeus e também pelos romanos. Houve grande perseguição. Mas, a princípio, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Depois, eles foram, em Antioquia, chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, seguidores de Cristo. Tá? A expressão católica ou católico vai aparecer pela primeira vez no século II, por Inácio de Antioquia. Ele fala da igreja, que a igreja estava, vamos dizer assim, crescendo, né? A igreja estava tomando... uma amplitude universal. Então não é mais cristã. Um membro da patrística, membro da igreja, próximos aos primeiros cristãos ali, aos apóstolos, reconheceu que é a igreja católica, porque abrangou todo lugar. Então também São Policarpo também fala que é discípulo de São João. O evangelho estava sendo pregado para todos e ele usa pela primeira vez a expressão igreja católica. Século II. Mas não foi tido oficialmente, não era assim que a igreja era comumente chamada. Você pode conferir isso em todos os pais da igreja. Acabou de falar. Esse é o quê? Não é o pai da igreja? Um dos pais da igreja que citou? Cara, que visão louca de se
Que estudo é esse? Que ensinamento é esse, cara? O cara não acredita nem no pastoreio, o cara não acredita nem na igreja, o cara não acredita nem na unidade, o cara não acredita nem dos pais primitivos ali da igreja. Como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Santo Inácio, Santo Irineu, São Policarpo, que era próximo de evangelista São João. Que visão louca, cara, que esses caras têm, meu. Aonde ele vê isso? Aonde eles estudam isso? Que interessante, cara. Os caras têm acesso à patrística, os caras têm acesso à verdade e os caras distorcem. Distorcem a Bíblia. Pedro não pode ser papa porque Pedro foi casado. A igreja católica não pode ser igreja católica porque a igreja primitiva ali que surgiu era a igreja cristã, em Atos Apóstolos 11:26. Pedro não pode ser o papa porque Pedro não é o papa, não é o líder supremo, que a voz de Tiago prevaleceu em Atos Apóstolos 15. Aonde o cara citou isso? Só você estudar Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, ou então João 21, do 15 a 17, em Atos Apóstolos 7, 15, em Atos Apóstolos, aqui ó, 13, 7, 15, 13, 14, Tiago já falando da pregação de Pedro, colocou a casa em ordem. Se você for estudar a patrística, ali Jerusalém ali é destruída pelo Império Romano, cara. Tiago é martirizado também, outros sucedem no seu lugar, e aí vai, cara. Passou grande fome ali, essa cidade de Jerusalém. Por causa dos crimes que cometeu, mataram os mártires, etc, etc. Só você estudar a patrística, cara. Todos da patrística, ó. Eusébio de Cesareia fala que Pedro governava ali em Roma. Mas por que Pedro não foi escolhido para ser o governador de Jerusalém? Claro, a sede não é mais ali, meu querido. Porque Cristo veio para o seu e os seus renegaram. A sede não pode ser mais Jerusalém. Foi dada a outro povo que produziu o fruto que prova esse. Romanos 1 ali, do 6 em diante. Romanos, aos eleitos. Que interessante. Onde vai ser a sede? Onde Pedro foi martirizado. Tanto Pedro, tanto Paulo, Tiago tinha essa visão da autoridade e do pastoreio de Pedro. Que interessante. Vai encher linguiça, pastor, pelo amor de Deus. Salve Maria, dá até nojo de ver essas pregações desses caras. Se não há outro fundamento, por que vocês fundaram outra igreja? Não pode ter outro fundamento, outro evangelho, outra doutrina. É um só fundamento, é uma só igreja, é uma só fé, é um só pastoreio, é um só Espírito Santo. Salve Maria.